Boa tarde. Hoje são 14 de fevereiro de 2022, nós estamos em Marabá, e a entrevista será hoje com Idelma Santiago da Silva. A gente informa que a entrevista está sendo gravada em audiovisual para futura divulgação e pede, né, que você, Idelma, inicie a fala dizendo seu nome completo, né, e falando um pouco sobre esse contexto de nascimento, como era a sua família e os deslocamentos que a família fez já na sua infância. Certo. Bom, eu sou Idelma Santiago da Silva. Eu venho de uma família de camponeses migrantes. Eu nasci no estado de Goiás. Nasci num município chamado Novo Brasil, que fica bem próximo da cidade de Goiás. A minha família nuclear, migrou para o Pará no meado da década de 1980, 1986. E foi assim, a família ampliada, porque a família da parte do meu pai, boa parte migrou para o Pará nesse período. Era uma família de camponeses ou lavradores, como no Goiás a gente autodenominava, né? De sem terras, somente meu pai, minha família, que tinha uma pequena terra que era quase 3 alqueires. Mas os irmãos do meu pai não tinham terra e trabalhavam na terra dos outros, né? Trabalhavam de meia, arrendando terra para fazer roça. E o objetivo de vir para o Pará foi em busca de terra de trabalho. Nesse período, da mesma região, ali que a gente fala de sul de Goiás, os camponeses sem terra estavam indo para Rondônia em busca de terra, a fronteira estava em Rondônia, ou para o Pará. Então, a minha família, a gente veio para uma área, hoje, município de São Geraldo do Araguaia, na mesma terra onde meus pais, né, a gente chegou, é onde meus pais continuam morando. Era uma área de posse, era um antigo castanhal e no início da década de 1980 ela foi ocupada por poceiros, então quando a gente chegou, em 86, já era uma área que na região os poceiros falavam uma área amansada. Depois, no final da década de 90, ela virou assentamento. Foi regularizado como assentamento da reforma agrária. Então, hoje é assentamento da reforma agrária. Então, assim, a migração é um evento que marca a minha história de vida pessoal, né? Enquanto adolescente, quando a minha família migrou, eu era adolescente, eu alimentei um espírito crítico, de revolta até, sobre a migração forçada, né? Porque não era uma migração forçada, pelas condições de vida, né? E depois, posteriormente, isso se tornou até um tema dos meus estudos acadêmicos, meu mestrado, meu doutorado, todos eu abordei a temática da migração. E eu acho que foi uma forma de elaborar, de certa forma, também para mim mesmo essa experiência, né? E a partir disso, eu acho que foi no contexto de refletir sobre isso, que eu também elaborei uma versão positiva sobre essa experiência. Eu digo hoje em dia assim, quando alguém me pergunta de onde você é, eu digo eu sou do meio do caminho. Porque efetivamente eu não me sinto pertencendo a um lugar específico. Que eu acho que tem a ver com essa experiência do deslocamento. Eu já migrei para vários lugares também depois dessa migração primeira, né? E aí acho que eu assumo um pouco uma identidade fronteiriça, de pertencer a diferentes territórios, territorialidades, em função disso. Mas eu compreendo que assim a minha história de vida ela é marcada por essa história social do campesinato, seja na vertente da migração nordestina, que foi uma migração também em busca de terra de trabalho e tal, seja essa migração do centro-oeste, da parte camponesa do centro-oeste, que também foram de trabalhadores migrantes sem terra, né? Não no sentido da identidade sem terra enquanto movimento, mas que trabalhadores que não tinham terra trabalhavam na terra dos outros. E que é uma migração, no caso do centro-oeste, muito forte, principalmente para o sul do Pará, que pega a região de Conceição do Araguaia, Redenção, Xinguara, e é uma migração animada muito pela abertura da estrada, né? É a
a ocupação pela estrada, por via da estrada. Na época, a abertura da PA 150. Já a minha família veio para uma região mais aqui ao sudeste, que foi de São Geraldo do Araguaia. E um último aspecto sobre isso também, meu pai já tinha um irmão que morava no Pará há mais tempo, né? Como que essa relação da rede familiar, nesse caso, de parentesco, né? Influenciou para que os outros irmãos viessem também para o Pará. Meu tio morava na Palestina, bem na beirinha da Transamazônica. A família dele continua morando lá. E aí, por isso, eu acho que os irmãos priorizaram vir para o Pará e não foram para Rondônia, que era um outro destino possível. Bom, então eu fiquei em São Geraldo de 86 até 1989, morando nessa área, na posse e tal. E depois eu quis ser freira religiosa, aí passei 3 anos e pouco, né? Aí morei 2 anos em Redenção, que fica no sul do Pará, 90, 91. E depois eu voltei para a Redenção em 94, porque eu fui trabalhar no movimento de educação de base. Eu já tinha saído já tinha desistido da ideia de ser freira religiosa. E fiz um processo seletivo e fui trabalhar no movimento de educação de base, onde eu fiquei por 9 anos, até 2003. Não todo no sul do Pará, né? O MEB é um organismo da CNBB, criado em 1961. E na época que eu entrei, naquela região a gente fazia um trabalho junto a movimentos populares urbanos, especialmente a Associação de Moradores. Porque o MEB na região tinha sido criado e trabalhava muito com as comunidades eclesiais de base, que também foi um suporte importante da luta pela terra. Depois da criação da CPT, aos poucos o MEB foi se voltando para o trabalho com movimentos populares urbanos e a CPT ficou com movimentos trabalhadores rurais. Era uma divisão de tarefa, eram 2 organismos da CNBB e tal. Então, quando eu entrei, eu fui para a Redenção trabalhar com movimentos populares urbanos. E uma coisa que me impressionava, nos impressionavam a todos, né? Assim, uma constatação, né, do processo político-pedagógico que a gente desenvolvia. Era como que era difícil formar lideranças, assim, consolidar os movimentos, porque se formava lideranças e no ano seguinte ela tinha que migrar para mais à frente da fronteira, né? Eram muito, assim, nos bairros de Redenção, lembro na época, era uma população que, na maioria, realizavam trabalhos temporários nas áreas de expansão, na derrubada do mato para extrair madeira, nas serrarias, nas madeireiras para extrair. E naquela época a fronteira da madeira estava indo para Ourilândia, Tucumã, então o pessoal estava indo muito para aquela rota e tal. Mas assim, a provisoriedade da presença, das relações, né, isso também torna as relações tudo muito provisórias, era uma coisa que a gente identificava como um desafio, porque a gente estava todo momento, estava sendo renovado o quadro de lideranças, porque eram pessoas pobres que dependiam de um trabalho que era onde tivesse, né, esse trabalho polivalente e móvel e polivalente, né, vai onde tem em múltiplas atividades e tal. E por isso, com esse tema da migração, além dessa coisa da experiência ser um evento que marca a minha história de vida, também me marcou profissionalmente. O que eu fazia com as pessoas com as quais eu trabalhava era uma realidade que evidenciava, de um lado, um pouco a precariedade das condições de vida, nisso que era tipo a fronteira, que rolava muito dinheiro, né? Tipo, rolava muito dinheiro da madeira, do ouro, né? Assim, da mineração e tudo. Mas como que os trabalhadores que estavam nessas frentes eram famílias, assim, que viviam condições muito precárias e muito inconstantes, do ponto de vista mesmo de ter um trabalho mais permanente, né? Era tudo muito assim, temporário, e ficava nesse deslocamento para onde tinha as frentes de trabalho. Então, em 2003, eu saio do MEB, porque o MEB fechou os departamentos aqui na região, mas nesse período eu já estava trabalhando em Marabá. Então, eu vim morar em Marabá em 1999,
Mas eu já estudava, fiz o curso superior aqui no campus de Marabá, da UFPA na época, num curso intervalar, de 1995 a 1999, o curso de História. Então eu já vinha a Marabá sempre janeiro, fevereiro, julho e agosto para estudar. E me mudei em 99 para cá. Aqui, o período que eu estive no MEB, a gente mantinha uma relação, começamos a ter uma relação também com o movimento sindical, principalmente através da FETAGRE, da região sudeste, e com diferentes movimentos, movimentos urbanos também. E eu continuava muito indo para o sul do Pará, que a gente continuava com o trabalho lá, junto aos movimentos, que a gente já tinha um acompanhamento e tal. E aí, depois disso, eu saí 2 anos e meio para pós-graduação e, de certa forma, adotei Marabá agora para bastante tempo, tendo em vista que eu realmente me vejo, primeiro, no espaço institucional e profissional que eu estou agora, e segundo, eu sempre digo uma coisa que é retirado de um poema, de um poeta aqui de Marabá, o Ademir Braz, que diz que é desordem astral. Ele fala desordem astral sempre envergonhou a cultura, não sei a cultura com C maiúsculo, mas ou seja, a desordem astral de Marabá é algo que me atrai. Mas a desordem astral diz de um lugar cujas dinâmicas estão em processo e movimento, não é um lugar com destino dado, né, com um processo estruturado, consolidado, como a gente vai em regiões mais tradicionais, né, do país e tal. Aqui tem muitos desafios, porque exatamente tudo está em disputa. Acho que tudo está em disputa, tudo está inconcluso. Então, isso acho que é algo que atrai, o desafio, o movimento. E isso, obviamente, faz dessa região uma região portanto, de conflito, né? De conflito e, portanto, da existência necessária de sujeitos coletivos, de lutas, de movimento. Eu acho que é outra coisa também que me atrai, porque uma coisa é a gente ser desafiada porque fala, não, tem o que realizar. Tem lugar que tu não tem um papel, parece que qual é o papel que tu qual é a realização? Aqui você só não faz algo de relevante se tu não quiser. Tipo assim, a gente tem o que fazer, né? Tem muito o que fazer. E outra coisa é essa coisa desse o que fazer, como que pode ser feito, com quem pode ser realizado, né? Eu acho que isso me anima muito e eu estou na universidade num curso de licenciatura em Educação do Campo, que foi construído junto com os movimentos sociais do campo, e a gente faz um esforço para que esse curso mantenha essa lógica, essa coisa central dele, que é um curso que é institucionalizado na universidade, mas ele não é resultado de um processo institucional da universidade, ele é resultado de uma luta social e que só vai fazer sentido ele continuar existindo se a gente conseguir ficar nesse campo, né, que de certa forma faz a relação do espaço institucional, do campo institucional da universidade com o campo institucional dos movimentos. E inclusive, assim, eu me envolvi com a educação do campo antes de vir para a universidade, enquanto eu estava no MEB mesmo, já tinha uma relação com a Escola Família Agrícola de Marabá, e depois com o Fórum Regional de Educação do Campo, e foi por esse caminho que eu cheguei a esse curso especificamente, né, fazendo concurso para esse curso na universidade. Bom, acerca ainda sobre migração, né, acerca da vida de vocês lá, no ponto de partida até chegar aqui, como é que era? Quais as memórias, lembranças você tem? Como é que era essa casa, essa família, a ambientação? Era rural, era urbana? O que você pode falar, Ilhéu, acerca dessa estada lá e como foi, se houve estranhamentos na chegada aqui em Marabá? Então, a região onde eu nasci, de onde minha família saiu para vir para o Pará, era uma região de cerrado mesmo, assim, de Goiás, tanto que, para mim, a paisagem afetiva, ou a principal paisagem afetiva para mim é o cerrado, porque foi onde eu vivi a minha infância e tal. E aí, então, minha família tinha uma terra pequena, que era, nem chegava a 3 alqueires, era tipo aproximadamente 3 alqueires. Mas nessa terra, que eu lembro, assim, da minha infância, a gente
já chegou a não fazer roça também nessa terra, na terra dos outros, mas a gente basicamente conseguia fazer a roça na terra, fazendo o rodízio da área, plantando mais ou menos 3 anos na mesma área, depois indo para outro pequeno trecho e tal. Minha família produzia praticamente tudo do consumo de alimentos, assim, quando a gente vivia lá, eu lembro da gente comprar muito pouca coisa, basicamente verduras, assim, porque tinha horta também, mas às vezes comprava, mas a gente produzia de tudo, arroz, feijão, milho, batata, doce, tinha um pedacinho de cana, tinha um quintal muito grande nessa casa. Aliás, era uma prática de todo mundo ali, essa coisa de ter quintal, e ter o quintal grande que tinha de tudo. Tinha mandioca, banana, manga, laranja, tudo, quiabo, tudo, e tinha horta, e tinha também, aonde ligado ao quintal, tinha os porcos, porque criavam porco, galinha, e então, assim, era da minha infância, eu lembro que eu não tinha contato com produtos industrializados, né? De alimentos nenhum mesmo, assim. No máximo que eu conheci quando era criança, assim, muito raramente, acho que era sardinha enlatada. E nem com outras coisas industrializadas, boneca, brinquedo, essas coisas não, tudo que a gente fazia e tal. E, assim, engraçado porque assim, no interior de Goiás, mas não era um interior com tanta dificuldade de deslocamento quando a gente chega no Pará. Mas mesmo assim, era um modo de vida muito ligado com a terra, de maneira que os deslocamentos para fora eram muito pouco. Eu lembro que meu pai viajava bastante, porque meu pai, nesse município, no início da década de 1980, ele ajudou a criar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, criar o Partido dos Trabalhadores, porque ele era dirigente da SEBS. Então, de lá, minha família desde que eu me entendo por gente, minha família tinha atuação na SEBS. E era na Diocese de Goiás, e o Dom Tomás Balduino, que era o bispo, né? Então era muito progressista, assim. Isso eu tenho uma memória muito forte da minha infância. E o meu ídolo de infância era Dom Tomás Balduino. Como é que a criança tem como ídolo o bispo, né? Mas e deu assim, não é uma admiração que veio posteriormente, que eu fui saber, né? Dom Tomás, ajudou a criar a CPT, atuou aqui na Plerazia de Conceição do Araguaia também com uma atuação muito progressista que ele tinha. Mas eu tinha essa percepção muito forte e tal. Então, eu lembro que meu pai, sim, viajava, saía bastante para esses encontros, da SEBS, e do sindicato, esses movimentos e tal. Quando a gente chegou no Pará, foi um choque. Eu era adolescente, mas primeira coisa, a gente não tinha uma SEBS, né? Não tinha toda aquela ideia do movimento que tinha lá, tipo, né? Primeiro porque quem chega dessocializado, assim, né? Não chega territorializado. Mas essa presença de movimentos, próprio movimento sindical em São João do Araguaia, que não era na época, não tinha uma coisa muito atuante, assim, e progressista e tal. E a mata, né? A gente lembra que quando a gente mudou, nós carregamos a mudança para chegar até a casa que a gente foi morar, 5 ou 6 quilômetros só em picada dentro da mata. Era tudo floresta, assim, na época ainda, né? 86 era uma região totalmente floresta. E para pegar um carro para ir na cidade, andava 7 quilômetros, 5 de madrugada, tinha os dias da semana para conseguir. E eu me lembro que, primeiro que na mudança a gente trouxe, né, assim, alimentos, trouxe várias coisas, até um cavalo. Um cavalo veio na mudança, caminhão, todo mundo tinha um cavalo na mudança. Engraçado, porque era um cavalo muito bom, é incrível esse apego também, né, com relação aos animais. Eu lembro que marca a minha memória, aquela coisa que foi muito legal de ter trazido aquele cavalo, que era um cavalo, né, manso, muito bom, mas também de ter deixado os cachorros, né, os cachorros ficaram. Eu ficava muito tempo depois, porque era aquela coisa, né, os cachorros e tal tinham ficado e tal. Mas assim, a gente vinha de mudança, trazendo uma coisa bem básica, assim, do que a gente ia precisar, as primeiras necessidades na área. E foi um aprendizado. É incrível como que na fronteira, né, nós chegamos numa região que tinha uma família bem extensa de baianos e uma família bem extensa de maranhenses, que já estava há mais tempo na região. Essa família de goianos, que era a minha família, do meu pai, os irmãos deles, eles não tinham essa experiência de derrubar mata, essa coisa de que broca, derruba, queima, não. Fazia roça, era arada lá, né? Que era com, mesmo que fosse tração animal,
mas era arado, não existia mais essa história de mata para fazer roça e tal. Mas assim, a família foi fazendo como os outros faziam. Então assim, se virou muito rapidamente assim, aquela coisa de como é que os que estão aqui fazem aqui para sobreviver aqui. E foi bem assim. Como é que eles fazem, a gente faz também. E com muito mutirão, muita ajuda coletiva e tal, né? E trabalho familiar. Assim, eu venho de uma família, todas nós somos mulheres. Eu sou a filha mais velha, todas nós somos mulheres. E todos nós sempre trabalhamos na roça, em tudo que fosse preciso, menos roçar e derrubar. Ó, trabalhar com machado, aí não. Mas a gente trabalhava na roça, na colheita, trabalhava para tirar o mato. Até isso, assim, lá no Goiás a gente capinava, né? Capinava quintal, capinava roça. Aqui no Pará não, o pessoal ia com a mão, arrancava o matinho. E todo mundo ia, então era um trabalho naquele sol escaldante. Meu Deus, que experiência. É terrível, gente, mas isso. Porque eu lembro do sol quente e era um trabalho com todo mundo. De maneira que eu não me lembro da gente ter enfrentado demais dificuldades, assim, sabe? Não dificuldades de adaptação, porque eu sempre falo, gente, é incrível como que as redes entre imigrantes, quando chega num lugar, as pessoas se trocam conhecimento, trocam saberes. Isso foi algo incrível, porque assim, a gente vinha do Cerrado para a floresta amazônica e eu não lembro de nenhuma coisa assim mais traumática, assim, oh, como é que vocês vão se adaptar? Não, assim, a gente aprendeu com quem estava, como é que fazia e foi fazendo. E também, logo que a gente chegou, o que essa família, minha família fez, dos goianos, foi criar uma SEBS. Então tinha uma comunidade, que era uma comunidade que era um espaço, acabou sendo espaço coletivo de encontro, assim, de construir também essas redes de solidariedade, muito comum, assim, que reunia todo mundo e tal. Mas tem um aspecto crítico nisso, que eu até faço questão de registrar, porque a SEBS, quando ela chega nessas áreas de fronteira, ela acaba, mesmo que não intencionalmente, sendo algo que discrimina outras práticas religiosas. E no caso dessa região nossa foi o terecô, que era uma prática muito presente quando a gente chegou, que tinha as festas, a gente ouvia bater o tambor e tal. Eu assim, considero que a existência dessa comunidade contribuiu para demonizar o terecô. Não de forma tão intencional, mas parecia que o certo, o correto de prática religiosa era aquela ali católica, né, de reunir a comunidade, e tal, essa coisa. Aí, não sei, bom, o que você... E quais informações vocês tinham naquele momento sobre a Amazônia, especificamente sobre a região que vocês vinham, acerca do clima, de como de como era a questão agrária, se havia conflitos, se houve uma propaganda a partir da política mesmo de colonização, era isso ou foi uma coisa mais diretiva por conta de parentes? Então, como eu era adolescente, pode ser que assim, a impressão que eu tenho, as informações que eu tive acesso, não revele tudo do que foi para os meus pais, né? Ou para os irmãos deles. Mas eu lembro que o meu pai e os irmãos vieram antes, tipo, não sei se um ano, meses antes, visitar o irmão, conhecer a região. E uma das coisas que ele voltou, falar pra gente, levou uma foto e nos impressionou muito, era o rio, né? O rio Araguaia, que era aquele rio imenso, parecia que era um outro mundo, né? Que a gente ia para outro mundo. A gente estava num cerrado de cachoeirazinhas, rios, né? Pequenos e tal. E que era floresta. Então, essas coisas que a gente sabia. Agora, por conta do envolvimento com meu pai com a SEBS, a gente recebia em casa muito material da CPT, já na época, assim, da igreja. Então, eu lembro de lá, a gente ouvir muito sobre a história dos padres presos do Araguaia, que eram os padres franceses presos do Araguaia. O Aristide, né? Aristide Camil e o Chico Guriot e tal. E que eles eram acusados de ser comunistas e tal. Eu lembro vagamente. Agora, eu pessoalmente não tinha noção de que a gente tinha mudado para o local aonde tinha acontecido esse conflito. Aí eu nunca perguntei se meu pai, não sei se meu pai tinha noção, né? Minha mãe sabia disso, mas eu confesso que eu não sabia. Foi somente muitos anos depois, assim, quer dizer, logo que a gente chega na região e
e começa essa coisa das SEBs, eu lembro que era um discurso ordinário, assim, muito senso comum na região dizer que o padre era terrorista. O padre era terrorista, qualquer coisa assim estranho era terrorista. E eu, porque o padre, nunca tinha ouvido falar que o padre era terrorista, né? Ué, mas por que o padre é terrorista? E falava nisso com sentido de medo, né? Ou seja, o padre era uma figura que podia ser temida ou evitada porque era terrorista. E os padres que andavam lá, eles andavam de moto, porque imagina, não tem estrada que presta. O meio de transporte mais possível era moto mesmo, né? Andava de moto e celebravam missa sem usar batina, né? Usavam só aquela estola, assim, a roupa normal. E um dos padres sabia muito de medicina natural, assim, de trabalho de medicina. E ajudava muito por onde passavam os poceiros, né, nas áreas, porque atendimento médico era difícil demais, né. E isso eu estranhava, eu falava, será que é por isso, né, que o povo diz que o padre é terrorista, porque o padre aqui não usa batina, anda de moto, nunca tinha visto o padre anda de moto, agora o padre se preocupa com a saúde das pessoas, né, ensina como fazer remédio caseiro, como fazer, às vezes carregava mesmo umas coisinhas assim alternativas que era para, mas principalmente ensinava e tal. E só depois que eu saí, já de 90 e diante, que eu fui aí conhecer um pouco da história da região, que eu fui saber, lá foi onde os padres do Araguaia foram presos, teve um conflito. E depois fico sabendo da guerrilha do Araguaia, né, que tinha sido a área da guerrilha do Araguaia. Entendi por que às vezes até o pessoal apontava, sim, mas o fulano, aquele senhor de fulano lá, ele andou com os terroristas, ou ele foi não sei o quê, que eu não entendia antes, né? Porque a região onde minha família mora é uma região que está bem entre dois destacamentos, né, do que foi a guerrilha. O que ficava aqui mais pro lado da Palestina, que agora, não sei se é o B, né, destacamento B, e eu acho que o A, que está para o outro lado de lá. Fica assim meio no meio. Foi uma área mesmo de circulação e tal. Mas então, eu pessoalmente não tinha visão, não tinha percepção disso antes de estar aí, sabe? E até de ter saído, porque é aquilo que eu sempre assim falo e penso, né? Nessa época que a gente chegou, a memória da guerrilha do Araguaia, dos conflitos, acho que eram assim, objeto de muita repressão mesmo, de silenciamento, e se até hoje a gente tem uma presença de um certo silenciamento em função de uma coisa traumática e que se associa a uma possibilidade de sofrer uma repressão, mesmo no presente, tantos anos depois de toda a ação de fazer a reparação, né, política, que aí as pessoas têm um motivo estratégico por quê, né, relembrar, fazer a memória e tudo mais. Naquela época, acho que isso era assim, o silêncio era uma coisa muito forte, assim. Acerca da viagem, especificamente de Goiás para essa região, tem alguma coisa que você ressalte e como é que foi essas primeiras impressões da chegada aqui com os moradores? Você falava acerca de ter vizinhos que eram baianos e maranhenses, em que momento e como é que foi esse diálogo também com as populações de fato da região? Existiam, era inexistente muitos anos depois? Como é que foi essa socialização? Então, uma das coisas que me marcou nesse encontro, na chegada, é que assim, a família lá do meu pai é uma família negra. A minha mãe, a família da minha mãe, é considerada uma família branca, nos termos que é branco no Brasil, né? Brasileiro e tal. Mas no Goiás, eu era criança, mas eu tinha um senso muito claro de que eu era preta. Não negra, no sentido de identidade étnica, que é a consciência outra, né? E tal. Eu era preta. E, assim, tinha uma noção que eu, às vezes, falo com os estudantes, dou esse exemplo quando eu estou discutindo temas correlatos. Eu tinha o seguinte entendimento, que eu era preta, feia e pobre, e, portanto, não teria destino. Olha a coisa, era preta, feia e pobre, e, portanto, não teria destino. Isso só muito tempo depois que eu fui perceber
qual é a região que eu tinha nascido, né? Perto da cidade de Goiás Velha, região da mineração, da escravidão, né, colonial, e do racismo que era difuso, né? Difuso dessa sociedade. Porque um tempo depois eu falava assim, mas onde que eu aprendi isso, né? Onde que eu aprendi que eu era preta, feia e pobre, portanto não teria destino, né? E aí, bom, eu fui entender qual era o lugar, né, lá onde eu nasci e cresci. Quando a gente chega no Pará, e aí, assim, realmente era uma região basicamente de duas grandes famílias, mas uma família bem, todas duas famílias bem extensas, a família de baiano e de maranhense. Na minha cabeça de adolescente, o espanto foi que tem gente mais preta que eu. Tipo, como assim? Tem gente mais preta que eu? Porque de onde eu vim, eu era preta e eu me sentia mais preta, tá entendendo? Como que essa gradação no Brasil, a questão do racismo tem a ver com a pele, né, a cor da pele, o fenótipo, mas a questão da cor da pele, e que você é mais preta ou menos preta, dependendo, né, de onde você está, das relações que tu está e tal, né. Eu lembro que isso foi um impacto muito grande, porque eu olhar para minha pele e falei assim, parece que eu até fiquei branca, né. E então, isso eu estou falando, o impacto disso na minha subjetividade, né, não estou falando das coisas objetivas. E foi realmente depois, olha, eu passei pela graduação, num curso de História, mas não foi o curso de graduação que me ajudou a ter consciência dessa questão da identidade étnico-racial. Foi já no mestrado, estudando a questão do Caribe, os caribenhos, né, o pensamento da negritude, que eu falei, velho, então assim, eu sou negra quanto identidade étnico-racial, e assim, não posso dizer que eu sou preta, porque ninguém aceita dizer que eu sou preta, eu já tentei dizer uma vez, ninguém aceita. Então eu sou parda, mas ainda bem que os pardos agora contam na estatística dos negros no Brasil, né, que essa coisa. Mas eu não sei, assim, como que nesse processo do encontro de imigrantes, assim, isso eu estou falando, impactou na minha subjetividade, mas objetivamente não gerou relações nenhuma de maior hierarquização ou de racismo, sei lá, né? Tipo, agora você acha que eu sou branca, eu posso fazer alguma coisa nesse sentido. Mas a fronteira é esse espaço que essas diferenças, inclusive, a gente mostra como que isso é móvel, né? Eu fico pensando assim, se eu nunca tivesse tido essa experiência, como é que será que a minha subjetividade teria sido marcada para sempre pelo racismo, sem ter gerado essa reflexão? Porque, na verdade, é o impacto com o outro, né? Esse impacto com o outro diferente, assim, que a migração proporciona, que o encontro num contexto de muitos migrantes proporciona, que faz com que você relativize o seu referencial, ou questione algum referencial que estava tão naturalizado, né, ali. Agora, que eu recorde, assim, eu lembro como muito tranquilo, como que, tipo, a grande família de baiano, com a grande família de maranhense, com a grande família de goiano, começaram a interagir. Principalmente a família de goiano contra os baianos. Por quê? Porque nas festas, as festas eram basicamente, fechavam as festas, eram os goianos e os baianos, porque os maranhenses, uma boa parte eram evangélicos, de denominações cristãs, principalmente da igreja cristã, a maioria deles era. E então, assim, tinha essa coisa da comunidade, mas eu lembro que tinha muita festa, gente. Por quê? Se fazia um mutirão, fazia muito mutirão. A coisa de, olha, vai derrubar a mata de fulano, então vai fazer um mutirão naquele dia. Vai fazer aquela demanda, sei lá, a pessoa falava e tal. E obrigatoriamente tinha que ter festa à noite, que virava toda festa. Então, o dia que vai derrubar, então você imagina quantas pessoas que tem para derrubar. Vai derrubando de um, derrubando do outro, vai mutirão na casa de um do outro. Às vezes na colheita, então tinha muita festa, em decorrência dessas atividades coletivas, mas por outros motivos, né, e tal. Então eu lembro que nós éramos jovens, aí já jovens, né, inclusive os namorados eram tudo entre essas famílias, assim, tal. Não sei, assim, eu lembro que, assim, algumas coisas depois, com o tempo, foi, assim, diferenciando um pouco. Porque, por exemplo, lá onde está a terra do meu pai foi o único que deixou um pedaço de mata. Tipo,
que todo mundo foi esse negócio, de fazer roça de toco. Faz roça de toco, planta, depois vai capim. Roça de toco, chegou um momento que não tinha mais mata. O pessoal, assim, não demorou tantos anos, sabe? Assim, acho que durou uns 10 anos depois, 10 anos e pouco, não tinha mais mata. E toda a região meu pai tinha deixado um pedaço bom de mata e tal. Depois, não sei se por influência da própria política pública, que começou a dizer, não, tem que ter reserva, tem que isso aqui, o pessoal tá plantando mata de novo. Aí a gente vai lá, voltando assim as matas. E aí eu fico só pensando assim, como que a política oficial, num dado momento, que diz valorizar a terra é desmatar, promover desmatamento e plantar o capim. Depois, é claro, a própria política também oficial começa a induzir, mas é como que a cultura, essas culturas de imigrantes camponesa, ela sofreu, eu digo, é quase um tipo de violência, né? De transformação, que depois você começa a ver que aquilo não, tipo assim, não se destruiu totalmente. Porque, afora a questão da política oficial, a gente percebe também que os próprios moradores, que vê o impacto, né, do território, de como ficou, e começa a adotar práticas antigas, tradicionais, eu diria, né? Retomar essas práticas. Professora, então você falava nisso na entrevista também, acerca da aproximação com a igreja, enfim, com os trabalhos no MEB, e a gente avança para um diálogo que trata sobre organizações, reivindicações, em que momento que a professora Idelma, de um trabalho que fazia junto à igreja, passa a alguma outra instituição, outra entidade, denominação política, enfim, existe? Você pode falar um pouco desse trajeto? Então, deixa eu só... Posso pegar uma água? Para não parar bem no meio, né? Que pelo menos está na hora da sua pergunta, que você vai cortar depois. Bom, primeiro, assim, a minha experiência no movimento de educação de base marca muito, assim, profundamente a minha formação como ser humano e as minhas escolhas também profissionais posteriores, né? Eu nunca tive, por exemplo, nunca fui filiado ao partido político, mas já fui simpatizante, quase tipo militante sem ser filiada, já fui. Mas eu aprendi no movimento de educação de base a acreditar num caminho de luta pela transformação que fosse via movimentos sociais, via sociedade. Via sociedade, no caso, a sociedade organizada com um recorte de classe, óbvio, assim, né, das classes populares, não é qualquer sociedade civil organizada e tal. E não, assim, não a desprezar a importância, a relevância da luta partidária, institucional e tal, né? Mas de acreditar muito que, na verdade, as conquistas que a gente tem no âmbito, inclusive institucional, elas decorrem muito mais de como que grupos organizados demandam, fazem pressão, sustentam uma luta e um processo, né? Então, isso eu acho que, assim, consolidou por eu ter estado, tipo, mais de 9 anos trabalhando com movimentos populares urbanos, no movimento de educação de base, e tendo contato com esse contexto também no nível de Brasil, porque a gente, né, primeiro que o MEB era nacional, então tinha na Amazônia, em diferentes lugares da Amazônia, tinha no Nordeste, né, era basicamente nessas duas regiões e tal. Então a gente tinha aquela experiência local, mas tinha os intercâmbios, né, tinha as articulações que me permitiam, naquele período, acompanhar um pouco o que estava acontecendo nesse contexto do campo popular, que a gente chama, né, do campo popular no Brasil. Que no caso da década de 1990, não é uma década tão fértil, assim, por incrível que pareça, porque é pós-Constituição de 88, então era toda aquela esperança, assim, né, de acreditar que o Estado democrático, de direito de se plantar, que era possível construir uma perspectiva de democracia popular, de poder popular nas administrações, né, aquela coisa das prefeituras. Tinha uma crença nas políticas públicas como um espaço de intervenção dos movimentos, né? Então tinha aquela era dos conselhos, e aí as organizações, né, faziam todo o esforço para estar lá participando e disputando nesse espaço. Mas foi esse período que
que se constituiu a Central dos Movimentos Populares no Brasil, Central dos Movimentos Populares, que era foi uma experiência, uma expectativa assim muito relevante e tal, né? E uma outra coisa é que eu lembro, só para contar aqui uma experiência no MEB, que me marca, que eu sempre falo assim, olha, aonde eu tenho que ficar onde, ou seja, a cabeça pensa onde os pés pisam, que é uma frase que eu não sei quem disse, não sei se foi o Pedro Casadáliga, quem foi, mas que a cabeça pensa aonde os pés pisam. E de fazer uma escolha do lugar de onde está. Por exemplo, por que estar em Marabá, né? Por que estar no sudeste do Pará? No movimento de educação de base, a gente tinha uma prática que a gente chamava de visitas domiciliares. Então a gente tinha os momentos de estar fazendo formação, reuniões com associações, comissões de bairro e tal, mas a gente fazia visita também aos bairros. A gente andava de bicicleta, eu lembro que boa parte lá tinha bicicleta, e por sorte a Redenção não é um lugar muito acidentado, então era bom para andar e tal. E a gente tinha um negócio de sair visitando aleatoriamente, né? Andando pelo bairro visitando as famílias. E eu lembro isso, então, meada da década de 90. A fome, gente. A fome era uma experiência cruel. Por quê? Porque você visitava, você via que as pessoas não tinham nada, era fome. Lembro que em Conceição do Araguaia, as lideranças do movimento, as lideranças dirigentes, eram mulheres e elas lidavam com a questão da fome. Porque os maridos estavam trabalhando fora, estavam fazendo, né, derrubada da mata, estavam trabalhando na retirada da madeira para serrarias. E ficavam meses fora, e elas ficavam sem renda e tal. E isso me marcou profundamente, assim, aquele senso de, assim, de que lugar que tu tem que estar, porque que a realidade é assim. Aquilo que eu te falei, assim, o que parece que a fronteira, naquele contexto, é o lugar que o pessoal fala assim, circula muito dinheiro, é muito grande, mas como que a desigualdade, aquele contraste, né, da extrema violência que é a fronteira e que é a pobreza e que é a fome, né, era muito marcante. Tanto que eu falo assim, gente, hoje, com o contexto que está vivendo o Brasil, que a gente volta de novo a ter a fome crescente, né, que estava mais ou menos ali, né, resolvido com tanto esforço das duas primeiras décadas, né, uma década e meia desse século. E eu falei, gente, eu não acreditava que eu ia viver para ver novamente essa situação de fome extrema. Eu falei, gente, a maior tristeza, sinceramente, para mim é isso. A experiência que eu tive na década de 90 de ver de cara assim a fome, eu acreditava que eu nunca mais iria ver isso assim, desse jeito. Aí você vê que assim, não é verdade que a história caminha numa linha reta, que a gente está caminhando para o melhor, não. Então, assim, isso é algo que me marca. E daí, assim, para mim sair, depois que eu saí do MEB, continuei aqui, né, fui me envolvendo com a educação do campo, com os movimentos sociais do campo, eu sempre disse, tem duas coisas, eu acho. Sempre digo. Uma é uma identificação política que tem a ver com a minha história de vida. Eu sou de uma família camponesa, assim, e várias coisas das injustiças e dos problemas que enfrentam os camponeses, eu tenho na minha história de vida, na história da minha família. Então, eu falo que com quem que eu poderia estar? Se não, com esses, né? Outra coisa é que nessa região, gente, não tem como a gente, eu acho, não tem como a gente pensar, nem compreender a região, ou nem pensar em fazer alguma intervenção social sem considerar a questão agrária. Então, a questão agrária é fundamental, continua sendo. E os destinos dessa região não vão, sim, estão sendo disputados e não serão definidos, né? Acho que nem serão definidos, a disputa vai aí continuar, que não passe pelas disputas que envolvam o campo, que envolvam a questão agrária. Seja do ponto de vista dos projetos que se pretendem hegemônicos, se a gente for olhar, vai ser o que é o agronegócio? Nas suas mais diferentes vertentes, né? Da pecuária, que é a mais antiga aqui, mas passa pela mineração hoje, pela questão das hidrelétricas. E aonde que está nessa dialética da fronteira, né? Aonde que está também a resistência que está fazendo frente a esses projetos que se pretende hegemônicos? Que é os projetos que também definem a dinâmica das cidades. Não tem como a gente dizer assim. E não é só aquela coisa de dizer que a cidade é ou não rural, é urbano ou não rural, não. É como é que a dinâmica social, as relações sociais nessa região ainda é definida, ainda é como é
que são as tramas, né? Passa pela questão agrária, incluindo os processos de resistência. É muito importante os processos que se gestam nas cidades. Mas uma coisa que vim de acompanhar movimentos urbanos, é a dinâmica das cidades aqui também promove isso, que é uma inconstância e uma precariedade, que as formas de movimento e de resistência também são assim, muito inconstantes, sabe? Tem muito mais os altos e baixos do que, inclusive, os movimentos do campo, que tem um movimento que é bem institucionalizado, que é o movimento sindical, que aí tem uma continuidade, né? Até porque ele é institucionalizado. Então, desde que houve a retomada dos sindicatos pelegos, né, da ditadura, no início da década de 80, a gente tem um movimento sindical na região, no geral, como um campo de resistência, um campo, de fato, do lado dos trabalhadores e tal, no interesse, no favor. E aí, claro, tem outros movimentos. Então, o meu envolvimento, o meu deslocamento, digamos assim, de quem estava voltado para uma questão mais urbana e depois acho que vem por esses dois veios, assim, né, da identidade, da identificação mesmo política e de pertencimento à classe, acho que tem isso mesmo muito fortemente, e outra por conta de termos, assim, dos movimentos sociais do campo serem atores fundamentais, com os quais você, né, pode travar exatamente relações, e no meu caso foi muito fortemente a partir da educação mesmo, né? O Fórum de Educação do Campo, só para falar desse espaço, que assim, é um espaço que me marca muito, e eu acho que, eu não sei como que a gente pode aprender com isso. Eu falo a gente, agora eu estou falando enquanto universidade, né, do campo da universidade. Porque o Fórum de Educação do Campo era um espaço que nem era um espaço da universidade em si, nem do movimento e nem de instituições governamentais. Só que ele reunia a universidade, os movimentos e representações também de de instituições governamentais, mais ou menos comprometidas com as políticas ligadas não só com a educação em si, já que a educação do campo, a gente tem um conceito que é o projeto de campo precede o de educação. Então, o projeto de campo, depois o projeto de educação e tal. Então, é um terceiro espaço, foi um terceiro espaço, que é um aprendizado das lutas aqui nessa região. Antes de ter o Fórum de Educação do Campo, teve um fórum chamado FERA, Fórum de Luta pela Reforma Agrária, que também reunia pessoal da universidade, do movimento, não sei o quê. Nesse espaço, nesse terceiro espaço, ninguém tem o domínio do campo, necessariamente, né? Tipo, não é o campo institucional da academia que prevalece, não é o campo organizativo político do movimento que prevalece, e etc. É o lugar onde atores de campos distintos dialogam em função de uma questão comum. No caso do Fórum da Reforma Agrária, eu lembro que eu cheguei a participar, ainda estava no MEB, era a questão das diferentes lutas e pautas da reforma agrária. Os grandes acampamentos que teve no INCRA e tudo, esse fórum era um espaço de reflexão, de debate e tal. E depois o Fórum Regional de Educação do Campo. Então eu acho que é também exatamente esse terceiro espaço. Essa coisa de a gente falar assim, tem um movimento, mas cada movimento está no seu lugar. Mas aqui tem essa experiência de juntar, formar espaços que eu chamo de terceiros espaços, que não são nem de um nem de outro. E isso é algo, assim, todas as experiências que existiram disso sempre foi um pouco assim duradouras e com resultados assim muito concretos em termos de avanço naquela área, sabe, que o espaço estava pretendendo atuar, intervir e tal. Então foi por meio um pouco desses espaços, desses terceiros espaços, que eu construí um pouco essa relação com os movimentos do campo. Professora Edelma, você falou há pouco que o seu pai, lavrador, foi também sindicalista e responsável em algum momento pela construção do Partido dos Trabalhadores, o PT. Essa atuação, ela foi na região ainda de Goiás ou foi já aqui no Pará? E se sim, aqui no Pará, como é que foi lidar com a questão da insegurança por conta dos conflitos, enfim, agrários, travados entre o Estado e o campesinato, e tudo que representavam os trabalhadores, aquele fluxo migratório? E uma outra pergunta, qual o papel da sua mãe nesse espaço de construção política, da sua formação e junto à sua família? Então, o meu pai foi, assim, militante
do movimento sindical dos trabalhadores rurais e do PT em Goiás. Então, na criação do PT em Novo Brasil, na criação do sindicato dos trabalhadores rurais em Novo Brasil, foi da diretoria e tal, essas coisas. No Pará, meu pai nunca foi um militante, né, sabe, nessa escala. Eu lembro que a gente chegou, acho que ficou muito deslocado. Eu lembro de ver, assim, meu pai... A única coisa, o espaço era a SEBS, continuou com esse negócio da SEBS. E depois, quando a área... Mas meu pai sempre teve assim, um pouco de liderança, então quando foi para criar o assentamento, ele foi uma das lideranças e ele é uma liderança local lá, né? Da associação, desde que criou essas coisas. Mas ainda que ele possa ser, eu não sei se atualmente, por exemplo, ele é afiliado no PT e tal, ali em São Geraldo, mas meu pai nunca foi militante assim, de assumir um papel mais dirigente, sabe? Ser dirigente como ele foi em Goiás. Realmente essa migração deslocou. Causou um deslocamento aí que não houve a inserção nos mesmos termos mais não. Aí foi mais pro campo da igreja e tal. A minha mãe sempre foi da SEBS também, igual meu pai. E minha mãe, assim, para entender por que a minha mãe, ainda que meu pai fosse essa liderança, minha mãe também tinha o espaço dela e sempre fez questão de também ser uma, de certa forma, ser uma dirigente da SEBS, né, ter essa atuação, porque o próprio trabalho no âmbito familiar, minha mãe sempre cumpriu um papel muito relevante. Desde Goiás eu me lembro que minha mãe que tirava o leite. Minha mãe que a gente tinha vacas de leite para consumo, não era para vender, né, era pouca vaca. Mas com frio ou com chuva, e lá tinha época de muito frio, era minha mãe que tirava leite, levantava cedo. Isso era algo bem estranho, porque não era meu pai, todo mundo era dos homens, né, que fazia isso, mas minha mãe que fazia. E minha mãe consertava cerca, minha mãe fazia muitas coisas assim que... Então, por ela, eu acho que começa por aí, né? Dela não cumpria papéis simplesmente assim, supostamente femininos, já no trabalho familiar ali, que não era só doméstico e tal. Fora o quintal, tudo que envolvia o quintal e tal. E aí, por isso, a minha mãe, eu lembro dela assim, sempre nessa história da comunidade, minha mãe sempre ter a palavra, minha mãe sempre foi uma pessoa que falava, eu lembro. Tipo assim, não era com meu pai, minha mãe não falava, não. Minha mãe sempre tinha um negócio de falar também e de ser uma dirigente e tal. E ela depois, aqui no Pará, nesses processos ligados a alguma atividade ligado ao, né, ao próprio assentamento, da associação ou do sindicato, ela sempre vai junto com meu pai. Mas minha mãe não foi lá no Goiás, e nem aqui, uma militante dirigente sindical, como foi meu pai. Então não foi isso. Mas assim, é engraçado, assim, para concluir, porque meu pai é machista, melhorou, né? Mas assim, eu sou a filha mais velha, eu sei o que era ter um pai machista, meu pai era machista. E depois, obviamente, com as filhas mais novas, tudo vai mudando, né? Depois vem os netos e tudo mais. Mas eu olho hoje para os dois, né? Estão os dois lá na roça, basicamente os dois, como que, tipo assim, cada um tem um pouco sua autonomia, tipo, não tem mais uma coisa tipo assim, meu pai tem domínio sobre minha mãe, ou sobre coisa, não, porque todos os dois dirigem para fazer qualquer coisa, basicamente qualquer coisa que um faz, o outro faz também. E é isso, mas de fato, eu, para concluir, assim, eu acho que nesse espaço, assim, de coletividades, né, foi mais no campo da SEBS que minha mãe ficou, não foi, não falei, não. E nesse trajeto de Goiás ao Pará, como você já veio adolescente para cá, né, pré-adolescente, enfim, existiu algum tipo de alternativa para a manutenção de alguns hábitos, práticas culturais, enfim, de lá, como alimentação ou alguma forma de socialização, música, cultura? O que vocês trouxeram e mantiveram aqui? E o que não se manteve que você sente saudade? Olha, uma coisa que era, assim, muito, que era costume e era muito forte na nossa experiência de Goiás, eram as folias de reis. Até porque, novamente dizendo, eu veio de uma família que era de foliões, né? Meu pai era folião, meus tios,
meu avô, o pai do meu pai, não sei o que, era um monte de gente. Então, assim, e a gente vivia numa região que tinha folia de reis. Eu nasci bem perto da Serra Dourada. Então, outra coisa que me marca, né, era o cerrado e a imagem da Serra Dourada. A gente via de casa, que é uma serra de Goiás. Então, nessa região tinha uma folia. E aí, junto com isso, tem as festividades ligadas, né? A gente pensa a folia, é o giro da folia, né? A folia é que giro, mas assim, tem todas umas práticas, né, que envolvem isso, incluindo as festas, né? Festa de saída, da entrega da folia, às vezes das noites da folia e tal. E quando a gente mudou para cá, então não tinha isso. A gente tinha muita. Eu lembro que nós, crianças, nós tínhamos muito saudade. A coisa que a gente. Meu pai pegava o violão, a gente dizia, pai, canta folia. Sozinho, né? Canta folia, porque não tinha, né? Então, não tinha essas coisas. Hoje eu sei que já tem na região umas folias que eles vão longe. Tipo, minha família, meu pai, minha mãe, esse pessoal vai para umas folias longe, assim, que acompanham, porque, de novo, né? Volta a ter e tal. E agora, engraçado, assim, a culinária não muda muito. Não sei, assim, te dizer muito porquê, né? Acho que é algo muito forte, né? Se tu você vai procurar minimamente ter os produtos mais ou menos que tu fazia para fazer a mesma comida. Continua sendo comida de goiano. Tipo, na minha casa, gente, não tem praticamente um consumo de que a gente chama de comida paraense. O máximo é o açaí, porque tem muito pé de açaí. Então o pessoal tira açaí. E eu lembro que se fazia bacaba também, cupuaçu porque tinha, sabe? Essas coisas que é frutas e tal. Mas lá em casa ninguém sabe fazer um prato de comida paraense, né? Tipicamente paraense. Ou baiana, ninguém sabe. Olha assim, cada um mantém os seus costumes. É muito engraçado na comida. Até hoje, do jeito que a minha mãe faz comida, gente, é do jeito goiano. Todo mundo, assim, não tem. E deixa eu ver mais o quê? Outra coisa é essa coisa da linguagem, né? Você vai entrevistar, isso porque eu fiz pesquisa sobre migração, então entrevista, o pessoal sempre fala assim, o que se mantém como diferente? Eles vão falar a linguagem, como se fala, como as pessoas falam, a questão da culinária, inclusive Marabá, a grande referência disso era a Folha 28, né? Onde tinha a feirinha da 28 ali. O pessoal falava ali, você vai lá, você vai encontrar produto para fazer comida de vários tipos, de várias origens, principalmente do Nordeste. O pessoal falava assim, olha, bode, tem que ter bode, vai ter bode, porque tem uns piauienses, tem não sei o que vai lá para fazer o bode e tal. Então, é uma da minha experiência pessoal, mas eu já ouvi isso muito em relatos. E essa coisa da linguagem que é o sotaque. Assim, e era muito forte. Aliás, isso é uma experiência incrível, gente. Realmente é incrível. Uma coisa assim, emocional, eu digo até, né? Porque, como falavam os baianos, gente, todo aquele sotaque. A gente com o nosso caipirês. E os maranhenses que falavam, os que falavam mais certo. Sim, vou falar aqui entre nós, né? Mas eram mais certo. Falavam assim, né? É incrível que os maranhenses falavam bom, correto e tal. E a gente se comunicava nesses termos, assim, sem... Eu não lembro da gente pegar forma de dizer dos baianos, ou deles pegar da gente, não. Que conversando, convivendo, é uma coisa forte isso, né? Eu já viajei, nem sei do que você estava perguntando. E a forma de lazer, professora, nessa estada já aqui no Pará, a gente está falando de várias questões, né? Lazer, encontro, como é que vocês socializavam, sendo jovens nesse contexto mais interioranos, enfim, qual que era um espaço e como é que se dava isso? Então, no Pará, por incrível que pareça, nessa área, principalmente nas áreas novas, ou seja, de recém-ocupação, né, que tinha muitas famílias, e que na área você tem todas as gerações, né? Tem os idosos, tem os adultos, tem os jovens, tem as crianças. Por incrível que pareça, espaços de sociabilidades, eu lembro que com certeza a gente tinha muito mais espaço de sociabilidade no Pará, né, no meio da mata, do que a gente tinha em Goiás. Uma região já escassa, né, que as gerações já não estão mais no mesmo lugar. Eu lembro que, assim, não era tanto diversas esses espaços de sociabilidade, mas eles eram muito frequentes.
como eu mencionei, desde encontros na comunidade, por uma motivação, uma questão religiosa, as festas. Então, assim, a principal responsabilidade que eu lembro de quando eu era jovem era festa. Gente, era muita festa. E eram festas para amanhecer o dia, porque você vai, anda quilômetros, longe, a pé, com tempo de chuva, a estrada é ruim, tem cobra. Não, assim, tu tem que ir na festa, a festa tem que amanhecer o dia, porque... E era festa de dança, né? Foi quando eu conheci o brega. Não conhecia o brega. Não sabia o que era, não existia, não conhecia nada de música brega em Goiás. E aí nas festas você tocava o brega e a gente dançava até 5 horas da manhã, até o dia amanhecer. E tinha também essa coisa de ter grupo de jovens. Então tinha essa história de grupo de jovens, de fazer teatro, de... Campo de futebol era menos, mas chegou a ter essa coisa de campo de futebol. Eu lembro que o final de semana era sempre de encontro, de coisa, assim. Não era... Era aquela vida de trabalho puxado durante a semana, trabalho puxado mesmo, mas em consideração o final de semana era de muitas atividades. E que eu avalio que era em decorrência disso. Quando você tem, nas áreas ainda no início da abertura, você tem todas as gerações, além de ter mais gente. Né? Você tem muita gente, porque você ocupa a área, divide em lotes, eram tudo lotes familiares, pequenos. Então você tem muita gente na área. O fato de você ter muita gente, primeiro que se reúne qualquer uma quantidade de gente, dá uma festa, é um bando de gente, e porque também no meio da floresta, no meio da mata, longe da cidade, lugar, você tem que fazer as coisas de convivência, os espaços, tudo não era nada, por isso que eu falo, não era nada industrializado também, sabe, industrializado. Não era lazer pronto, lazer que você vai ou não come, lazer pronto. Era lazer criado pelas pessoas para estarem juntas, festejarem e tal. Então isso foi algo que eu acredito com certeza foi muito importante, né, para que a gente, tipo assim, vamos ficar nesse lugar, né, não vamos voltar. Eu lembro que da minha família toda ampliada, só uma voltou. Que eu lembro, assim. Aí, e ainda voltou depois de novo parar. Foi embora e voltou de novo. Você falou da sua atuação religiosa, falou do desejo de ser religiosa, de ser freira. E hoje, a sua vida religiosa, existe alguma ligação com alguma denominação? Como é que essa mística religiosa atravessa a sua vida? Como é que é hoje isso? Então, eu fui para ser religiosa, quer dizer, fui para o convento, para uma congregação religiosa, por 2 motivos. Naquele momento, eu acreditava que era algo legal. Eu tinha uma ideia assim, tipo, eu quero trabalhar com o povo. Isso é até é de um livro do Clodovil Boff, do irmão do Leonardo Boff, que ele tinha um livro assim, Como Trabalhar com o Povo. E eu lembro que essa cantiga, na época, só falava qualquer coisa, dizer, trabalhar com o povo, trabalhar com o povo. Eu tinha esse negócio e também eu queria estudar. Estudar sempre foi um projeto de vida que, apesar da realidade dizer que aquilo era impossível, eu sempre achei, eu vou estudar. Então, só para contar assim, em Goiás, quando a gente migrou para o Pará, eu já tinha terminado o ensino primário e eu já não estava estudando. Então, assim, eu já estava excluída da escola quando a gente veio do Goiás. E quando chegou no Pará, continuou do mesmo jeito, porque na área só tinha o ensino primário, que era até a 4ª série na época, então eu continuei sem estudar. Mas eu queria muito estudar. E eu sabia que meu pai não deixaria ir para a cidade para estudar, ir para um lugar para estudar, porque eu já não tinha deixado quando eu morava em Goiás para ir para casa da minha tia, que morava numa cidade era próxima, para estudar, então não ia deixar. E eu queria estudar. Então, se eu fosse ser freira, eu iria realizar o meu sonho de trabalhar com o povo e iria estudar. Então, por isso que eu fui para ser freira. E foi isso que eu fui. Quando eu fui, eu fiz supletivo para terminar o ensino fundamental, 1 ano e meio, para fazer de 5ª a 8ª série, redenção. Aí eu fui para São Paulo e fui para uma escola pública estudar o ensino médio. Mas eu fiquei impressionada que os professores ou tinham curso superior na área ou estavam estudando na universidade. E eu não tinha tido professor que tinha isso. Então eu achava aquilo uma coisa espetacular. E achava espetacular que a professora de história tivesse um livro de história da América. Eu falava, nossa, que isso? Tem história da América, tudo que eu estudava não tinha nada a ver com isso. História da América, que coisa impressionante. Então eu fiquei 1 ano e pouco e saí aí para ver que de fato
o projeto de estudar era relevante, mas não foi esse o só motivo que eu fui, né? Porque quando eu fui para São Paulo, eu fiquei num convento grande e tal, e a gente ia para final de semana para comunidade, na favela, tinha uma favela próxima e tal, eu a gostava, mas eu vivi uma vida muito reclusa. Aí eu falei, eu não quero isso não. Não foi para isso que eu vim não, né? Porque eu queria fazer aquilo que eu fazia lá em Redenção, na pastoral, na juventude, na catequese e tal. E resolvi vir embora. E foi muito doloroso, porque eu tive que parar de estudar. Eu parei de estudar de novo. Vim para São Geraldo, fiquei 1 ano sem estudar. Mas um professor de filosofia salvou a minha trajetória, na verdade, porque eu cheguei até aqui. Ele me deu uma caixa de livros. Eu sou muito grata a esse professor. Já tentei entrar em contato com ele, depois disso não consegui. Uma caixa de livros que tinha várias coisas, inclusive o Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Eu li Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire, antes de terminar o ensino médio, porque o professor tinha me dado. Tinha uma leitura popular do Capital, tinha tinha vários tipos de livros assim. E eu lembro que eu trabalhava em São Geraldo durante a semana, num cartório, e no final de semana eu ia para casa dos meus pais. Eu ia lá pro fundo do quintal e ficava lendo. Lendo. Quando eu estava lá, eu falei, pelo menos eu tô lendo. E falava assim, também não vou voltar para a escola aqui, porque o que eu aprendi no primeiro ano aqui, eles nem vão passar aqui, então assim, tipo, eu não vou voltar para essa escola que eu não vou aprender coisa nova. Eu tinha uma noção crítica sobre o negócio da escola, que eu me recusei a ir para a escola só para dizer que eu estava indo para a escola. Tipo assim, não, eu quero ir para a escola para aprender uma coisa que vai ser diferente, significativa e tal. E então, assim, quando surgiu, no final desse ano, que eu tinha voltado para a região, a seleção do MEB, eu falei, pronto, é isso que eu quero, eu não quero trabalhar com o povo. Pois muito bem, né? Agora eu não vou ser mais religiosa e tal, vou para isso. E fui fazer a seleção e a redação, sei que eu usei muito Paulo Freire e tal, né? Por isso que eu falo que o professor me salvou, porque aí o pessoal falou, nossa, né? Depois falaram, como é que tu tem todas essas leituras, essas coisas, eu nem, tipo assim, a congregação religiosa onde você esteve te formou muito bem, né? Não sabia que, na verdade, eu tinha lido isso era por conta, porque o professor tinha sido de forma autodidática e tal. E tanto é que depois, quando eu passei no vestibular, eu não tinha o ensino médio. Porque, de fato, eu não voltei para a escola. Mesmo estando em Redenção, eu me recusava a ir para a escola. Aí, a escola é importante, gente, só para registrar aqui, mas eu me recusava por 2 motivos. Tinha uma coisa que não era bem uma recusa, era uma questão de segurança. A gente morava, a cidade era bastante perigosa, assim, né? Não era naquela época, hoje não imagina aquela época assim, né? Meada da década de 90. E a gente estava de bicicleta, fomos morar num bairro afastado, um bairro que tinha uma fama de ser violento e tal. E aí eu falava de noite, né, ir para a escola, porque durante o dia eu trabalhava, ficava complicado. Mas era porque eu tinha achado tão interessante a ideia de que a escola tivesse professor formado na área, que não apenas passava pergunta e resposta para tu copiar, porque era isso que eu tinha aprendido antes, né? Pergunta, resposta. Não, que tu tem um livro que você pode discutir, que tem, né, discute a história da América e não sei o que e tal. Então, quando eu passei no vestibular, eu fiz aquela prova seletiva do estado, que se tu vai lá e só faz a prova, né? Para poder receber o certificado e tal, para conseguir entrar na universidade. Então, a minha ligação com a questão religiosa nunca foi uma questão muito sacramental, sabe? Nem quando eu queria ser freira. Nunca foi. Eu nem ia na missa de domingo à noite. Não ia. Quando eu morava em Redenção, eu trabalhava na juventude catequese, ia de manhã na celebração das crianças, porque eu ajudava a animar a celebração. E raramente eu ia na missa da noite. Eu achava aquilo, eu não gostava não. Eu achava que só ia um pessoal elitezinha que ficava lá na igreja central, né, na matriz. Eu falava, não vou para isso não. Então eu já não tinha muita relação. E quando eu saí, eu, assim, sem nenhum trauma, gente, sem nenhuma falta, eu nunca vou à igreja, nunca mais não ia à igreja. Quando a gente estava no MEB, o pessoal da igreja mesmo, né, institucional, cobrava. Esse pessoal do MEB que não vem para a missa. Aí a gente, pô, mas nós não estamos aqui para ir para a missa. Mas assim, tinha essa cobrança, e mesmo mediante essa cobrança, eu não ia. Então, eu deixei de ser praticante, sabe, de uma religiosa, católica, que foi a minha formação, né, cristã católica. Vai muitos anos, mais de 20 anos, e é assim que eu continuo. Então, não tem como a gente dizer assim que aquela formação cristã sai da gente. Mas dizer que eu sou militante, praticante, sou não. Naquela época, e
já dentro desses trabalhos, enfim, junto aos trabalhadores, na sala de aula ou com a sua família, vocês discutiam, debatiam acerca do que era aquele desenvolvimento da Amazônia, a ideia de progresso, falando de anos 80, anos 90, como era essa relação com vocês, especificamente, tendo como marco histórico a construção da Transamazônica e a BR-63, que propagava exatamente essa ideia de desenvolvimento da Amazônia. Isso era uma preocupação com que a estrada rodoviária trouxe para essa região? Então, assim, no âmbito da minha família, não lembro da gente debater, né? E também não posso dizer que a família, os adultos, né, não tenham sido influenciados, tipo, tenham ouvido. Porque, como eu disse, o irmão do meu pai morava, e a família dele continua morando, bem nas margens da Transamazônica aqui na Palestina. Bem assim, você sai da rodovia, logo está a casa deles ali no caminho de ir para a Palestina. Agora, eu fui ter contato com esse debate posterior, né, por conta dessa inserção profissional, que era uma inserção militante também, né, com, dos movimentos e tal. E ainda que não, assim, por exemplo, o meu contato com o debate da Transamazônica se deu a partir que eu vim para Marabá e das minhas pesquisas, né? Que você vou fazer, eu trabalho com história oral, né? Já fiz projetos, por exemplo, de experiência de vida de camponeses migrantes. Tu vai ouvir relatos, né? Como que o projeto da Transamazônica, que para mim é, pelo menos do ponto de vista simbólico, talvez um dos principais dispositivos da política de colonização, né, da Amazônia. Eu falo assim do ponto de vista simbólico porque assim, uma coisa que sempre me impactou, e aí imagino não, assim, com certeza, impactou todo o imaginário da sociedade, da nacional sobre a Amazônia, que é aquelas fotos aéreas, né, da construção da estrada, que para mim, que eu construir pela minha experiência e pesquisa uma visão crítica, você olha, parece assim, é uma veia aberta, né? Uma veia aberta da Amazônia. Mas, para o imaginário, era aquela coisa, né? Enfim, a Amazônia sendo conquistada, a natureza sendo dominada, né? E a imagem também da fotografia aérea, que não tem gente, né? Que é uma mata toda. A fotografia aérea mostra só a floresta homogênea do lado, e a estrada no meio, que é como se fosse, então, aqui agora a civilização, né, se impondo aqui sobre a natureza. Mas a minha experiência de vida, depois nesse contexto, e também de pesquisa, mostra como que desde assim, como que foi sempre contraditório, né, a dialética sobre essa coisa do projeto da Transamazônica, porque se de um lado tinha a promessa da colonização agrícola, né, naquele momento, colonização agrícola, camponeses, homens sem terra, para a terra sem homens e tal, a gente vai ver que existia também muitos já camponeses, principalmente vivendo em comunidades mais ribeirinhas e tal, mas que sofreram desapropriação em decorrente da Transamazônica. Né? Se não foi uma coisa direta, foi consequência do processo que inicialmente, né, do projeto do governo, 100 quilômetros do lado das estradas, vamos fazer assentamentos. Demorou uns 5 anos, o governo desistiu disso. Né? Não vamos fazer, deixa para a iniciativa privada, quem vai ocupar. Então, é nesse momento posterior, né, da apropriação privada por latifundiários, que a expropriação de camponeses que já existiam aqui, né? E o processo mesmo de privatização das terras, porque a memória desses camponeses de antes é das terras livres, né? Poder fazer a roça onde queria e tal. E, então, assim, tem essa coisa que eu falei, né? É um dispositivo prático e simbólico, né? Porque desse ponto de vista simbólico, a Transamazônica, e eu acredito que, por mais que hoje a estrada, do ponto de vista concreto, né, já faz há décadas que o pessoal fala, a estrada não foi concluída, é uma estrada que foi deixada para o mato que é dentro, que é só atoleiro, ou seja, que eu acho que para o imaginário nacional, a Transamazônica já
já vigora como uma ideia de um projeto, de um mega projeto, né, de um governo autoritário, de um período autoritário do Brasil, né, um projeto que foi uma violência, da forma como foi feito e tudo mais. Eu acho que já tem isso, essa consciência disso, e de que não se cumpriu o que foi prometido, né, e tal, mas não deixa de ser aquela referência quando se fala, qualquer roda fala colonização da Amazônia, a imagem da Transamazônica. Ou seja, uma ideia de que a Amazônia até porque é feminina a palavra, né, Amazônia, essa coisa que a violência, né, ser violentado, parece que é algo natural, porque a história é o que a história conta e é o que o Brasil naturaliza. E eu acho que aí a Transamazônica é uma representação disso, né, que você violenta e abandona, tipo, sabe, violenta e abandona. E ao mesmo tempo, você fala assim, mas isso animou a esperança de muita gente, né? Gente que veio com a esperança de pobres mesmo, né? Aquela promessa de que, né, se assentar, ter terra e tudo mais. E de fato, principalmente aqui na região do sudeste do Pará, isso foi frustrado. Né? Que a gente tem um processo diferente da Transamazônica aqui e o processo lá de Altamira, que é um processo diferente, que lá houve um maior avanço, maior sucesso na experiência dos assentamentos, ou seja, de formar, né, pequenas propriedades para trabalhar, apoio para produzir, não sei, cacau, etc, etc. Que depois também ficou meio abandonado. Mas aqui no sudeste do Pará, gente, a política foi rapidamente de deixar na mão para apropriação mesmo das... A gente fala das grandes empresas, porque naquela época quem estava se apropriando da terra, muitas das grandes empresas, né? E supostamente para desenvolvimento agroindustrial e tal, que a gente não viu acontecer aqui concretamente. Só que é aqui também, e também lá na região mais a oeste da Transamazônica, que a resistência é na mesma medida, assim, na mesma medida não, porque a força é desigual, mas que é simultânea mesmo, né? Assim, é interessante como que você tem esperanças frustradas, mas se canaliza também agora um processo de esperança que é nos processos organizativos mesmo, dos movimentos, seja na resistência política para dizer que está disputando a terra, né? Disputa das várias formas, e até para ensaiar processos produtivos, né? Que sejam contraditórios, divergentes do que tem sido o modelo hegemônico, né? Então, assim, eu vejo que assim, a gente tem fortemente uma propaganda sobre que toma essas categorias como progresso, desenvolvimento, para mobilizar argumentos ideológicos, que eu acho que são ideológicos mesmo, para legitimar o processo desse processo de conquista, que eu falo que não é ocupação, né? Ocupação é entre aspas, porque já era ocupado, né? Pelas populações, povos indígenas e tal, mas para legitimar um modelo de desenvolvimento e tal. Mas é incrível como que também os processos de resistência mobilizam uma consciência crítica, né? Que também enfrenta essas categorias, a categoria de progresso, de desenvolvimento. Agora, o que é difícil é que esse processo se renova sempre, né? Tipo aqui em Marabá, no final da primeira década do século XXI agora, a gente teve um momento forte de campanha sobre progresso e desenvolvimento com a promessa de instalação da ALPA, da laminadora da Vale aqui. Isso atraiu muitas migrações, principalmente do Maranhão, né, naquele momento. Eu lembro que a CPT fez um levantamento em 2010, que tinham 10 novas ocupações criadas nos últimos 5 anos. Então, de 2005 até... E que reunia por volta de 12 mil famílias. Tudo imigrante recente, área de expansão, sem nenhuma infraestrutura e tudo mais. Uma população mobilizada por uma promessa em torno de um desenvolvimento que vai trazer emprego, que vai trazer progresso e tudo mais, né? Agora, a questão de aonde que esse discurso encontra seu limite é no conflito. Então, quais são os sujeitos que estão que se encontram em situação de conflito? As situações de conflito, que é de fato o que politiza, né?
e o que faz emergir discursos críticos, né? Assim, eu falo discurso que vem do chão da realidade mesmo, né? Que não é uma elaboração simplesmente de intelectuais, né? Intelectual, da pessoal da sociologia, né? Essa é uma região que a questão agrária é muito estudada pelo pessoal da sociologia, questão agrária e tal, né? Mas que, para além disso, tem formulações críticas que emergem das situações de conflitos. Ainda que você vai falar assim, da massa populacional, isso é uma minoria? É. Mas eu até olho e fico pensando assim, tipo, com essa história, né, de Transamazônica, 50 anos para frente, tipo, o que a gente vai ter? O que a gente tem hoje é um cenário de disputa, ou seja, você tem forças que se pretendem hegemônicas e que por um poderio econômico, por apoio político oficial, pelo capitalismo internacional, você tem que reconhecer que esses projetos estão se realizando, né? Como foi? A hidrelétrica de Belo Monte se realizou, né? O Carajás está aí, a expansão da mineração está acontecendo. Então o agronegócio agora da monocultura, para além do gado, está cada vez mais avançando para a Amazônia. Sim. Qual a sua expectativa, então, para esses próximos 50 anos, professor? Então, uma coisa é a minha expectativa, a outra é o que eu fico pensando que pode acontecer de fato, né? Porque eu acho que é muito possível que a gente tenha um cenário de terra arrasada, né? Porque é isso, assim, essa dialética da violência à resistência, que é muito forte, que eu acho que é a característica principal, assim, né? É essa dialética que vem nos últimos 50 anos, aí estamos incluindo década de 60 para cá, né? 60, 70 do século 20, assim, que é o cenário, né? Falar qual é o cenário das tensões, dos conflitos, a gente vai encontrar essa dialética da violência à resistência. E não creio que as resistências deixarão de existir, mas quem está no campo aí da resistência pode não dar conta, pode não ser suficiente, principalmente se for só os que estão aqui, né? Se não contar mais com forças para além daqui também, de conter esse caráter devastador, né? Que é como o capital e como o Brasil olha para a região, né? Porque é uma questão de como que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira olha para a Amazônia, né? Como um espaço desprovido, não é só se no passado era desprovido de gente, não é óbvio que tem gente, né? Mas é desprovido de autonomia para decidir minimamente seu destino, né? Porque se decide fora mesmo. Falar que a Amazônia foi pensada externamente, continua sendo as coisas decididas fora daqui. Então, assim, impedir esse processo predatório do capitalismo predatório não depende só das dinâmicas aqui, né, internas, só aqui, das resistências que se desenham aqui. Então, por isso que eu fico pensando assim, é a relação de força desigual, mas no mundo, né, no âmbito nacional, não sei o que, assim, o que pode acontecer que pode também modificar como que o Brasil se relaciona com a Amazônia, pode acontecer isso, e, portanto, como que o Estado brasileiro promove processos de, supostamente, desenvolvimento, né, mas desenvolvimento capitalista sobre a Amazônia, se isso vai poder se alterar e tal. Eu acredito que a luta vai continuar existindo, assim, que vai ter, né, vai ser essa coisa, mesmo sendo terra arrasada, haverá humanidade, né? Mesmo que seja uma humanidade mais pobre, né? E que talvez a gente esteja com lutas mais graves ou menos graves do que a gente enfrenta hoje, não sei, porque o cenário hoje, assim, só para concluir essa questão que você me perguntou, é de que quem se coloca na linha de frente desse processo predatório, porque é predatório mesmo, não, é tudo muito distante, né, de qualquer aspecto mais assim dos direitos humanos, e até em termos civilizacionais, que a gente pode falar no sentido positivo e tal. Quem se coloca hoje na linha de frente sofre diretamente uma violência exterminadora, que é a exterminadora da vida, dos corpos mesmo, e de tentar exterminar que sejam aquelas coletividades e tal, né, que a gente enfrenta. Então, isso que eu
fico pensando naquela perspectiva que falou o José Souza Martins, né, para voltar, quando ele falou, a fronteira se caracteriza pelo conflito social. Aí você vai falar assim, então nós não deixamos de ser fronteira. Aqui continua sendo fronteira. Aí ele falou, mas talvez, será que um dia, na fronteira, os diferentes outros, se vão se reconhecer politicamente e disputar no campo político? No campo político, ou seja, aonde o conflito e a questão do interesse não seja tratado pelo extermínio do outro, né? O outro é ao ser exterminado, né? O que concorre comigo, com meus interesses e tal. Talvez, pelo menos nisso, tá, a gente, né, consiga construir um processo em que os conflitos aqui, as disputas, isso que seria assim, falando da expectativa, né? A expectativa sendo mais realista é que essas lutas, essas disputas se deem mais no campo político, para que a gente não tenha que conviver com tantas pessoas valiosas para a humanidade amazônica, para a Amazônia, sendo exterminadas, né? Eu acho que, pelo menos isso. E sobre ser mulher na Amazônia, uma pessoa que faz frente na academia, no fronte da sociedade, que pensa, que atua, que tem família, quais os desafios? Como é que a senhora pensa esses desafios dentro da sua própria vivência dentro da universidade, fora, no seu grupo? Bom, então, eu, primeiramente, eu fiz uma opção de priorizar a minha vida pública, eu acho que é isso, pode dizer assim, tipo, eu não me casei formalmente, nunca, e também não tive filhos, por opção. Eu sempre me vi fazendo coisas no mundo, fora da casa, não dentro de casa. Então eu já sou assim, um perfil de mulher que se colocou sempre em espaços fora dos papéis muito tradicionais, né? Para papéis femininos de gênero e tal, né? E é interessante como que na fronteira também que é um espaço também assim de que a violência de gênero ela é muito forte, né? Porque que vários autores também tratam disso, né? Que onde o capitalismo, a violência do capitalismo chega, você pode investigar que tem um recorte ali racial e de gênero. E esses projetos da Amazônia, a gente tem pouca investigação ainda para dizer, olha, como é que aqui a questão racial, o racismo está presente nisso, e como é que a questão do patriarcado e do gênero está se colocando. Mas é certo que, se a violência exterminadora dos corpos, das vidas das pessoas se abatem nessa região, ela se abate também sobre as mulheres e de diferentes formas sobre as mulheres, talvez mais do que os homens, né? Inclusive na época das lutas mais possíveis, como que para frente, tinha uma série de violência direcionada para as mulheres para minar aquela luta que era coletiva e que os homens que estavam na linha de frente. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa de que eu acho que o deslocamento espacial, ele promove outros deslocamentos, necessariamente. Assim, não é que o deslocamento é uma coisa só no espaço. Desloca a questão racial, lembra que eu falei antes? Desloca visões de mundo, desloca um monte de coisa. E eu me parece, sinceramente, assim, eu comparando de onde eu vim em Goiás, voltei para fazer a pós-graduação em Goiânia, tem conhecimento lá, eu tenho a impressão que aqui a gente tem, eu diria, mais mulheres que assumem um protagonismo nos espaços e em papéis que não são papéis tradicionais do que em áreas mais tradicionais, que as relações sociais estão ali estabilizadas. Eu tenho a impressão que esses deslocamentos aqui é um deslocamento permanente, inclusive dos papéis. E vou citar um exemplo porque é de pesquisas recentes que eu andei fazendo, né? Como que, por exemplo, no movimento do Sem Terra, aqui da região, as mulheres se tornaram as principais intelectuais orgânicas e dirigentes do movimento. E que era um movimento que no início aqui, há 20 anos atrás, era basicamente de homens dirigentes. Os homens diziam para as mulheres, vocês por conta da maternidade, não sei o que, vocês não preenchem o perfil de militante. E elas foram, né, aprenderam a dirigir,
fizeram formação, não sei o que, foram e assumiram e se tornaram as principais intelectuais orgânicas e dirigentes do movimento. Para mim, na fronteira, as mulheres, eu vejo mais isso, e a gente pode ir para diferentes espaços e olhar que a gente vai localizar isso. Então, por um lado, eu me sinto num espaço, nessa desordem astral, como eu disse antes, tipo, propício. Eu tenho não só várias colegas, não sei o que, para poder me espelhar e assim, servir de referência, né? Inclusive colegas que, nesse espaço, que é outra coisa característica dessa nossa região, estar na universidade não é gabinete, né, aqui. Tem gente que está na universidade aqui para estar no gabinete, né? Para ter sua sala e fazer sua pesquisa, tudo de gabinete. Mas tem uma coisa aqui que te chama a não ser professor universitário de gabinete, a estar em outras relações, em outras redes de relações. Seja elas quais forem, na cultura, não sei aonde. Então, assim, me parece que essa característica faz com que também nós mulheres, né, que estamos também na academia e podemos estar nessas redes também, fortalece o nosso papel, a nossa atuação e tal. O certo é que, sinceramente, eu prefiro muitas vezes ser mulher, estando nessa região, atuando nessa região, do que ser mulher e, por exemplo, se eu estivesse trabalhando e atuando onde eu nasci, na região de onde eu vim. Eu acho que aqui as fronteiras são muito mais móveis, deslocáveis. Bom, a gente, então, o Projeto 50 mais 50 agradece a participação da professora Idelma Santiago e deixa o microfone, enfim, aberto, a câmera, se você quiser mandar uma mensagem, se quiser concluir também a entrevista. Bom, agradeço também a vocês pela oportunidade de contar um pouco da minha história, que pode não ser, talvez, né, de fato, uma experiência tão rica de memórias, de vivências, muito específica nesse contexto que vocês estão estudando, mas espero que os colegas também que estarão assistindo, vendo essa entrevista, né, no período próximo ou bem posteriormente, né, possam estar, assim, de certa forma, se apoiando, né, nas experiências de todas essas entrevistas que vocês estão colhendo, nas reflexões. Eu acho que uma coisa muito, também acho que interessante dessa região é essa coisa de que a teoria, o que é a teoria, o que é o pensamento que está se gestando aqui? Acho que é um pensamento muito da praxis, né? Uma teoria muito da praxis. Não é que seja de todos, mas eu acho que é isso, e espero que seja isso que a gente, pelos próximos 50 anos, tenha outras pessoas dando continuidade, né? Obrigado mais uma vez.